Irmãos, a graça e a paz do Senhor. Amém? Quero saudar a você também, do conforto do seu lar, que está nos assistindo nesta noite, também com a graça e a paz do Senhor. Segundo o livro dos Reis, vamos trabalhar um pouquinho a palavra. Segundo o livro dos Reis, uma breve reflexão. Segundo o livro dos Reis, capítulo 17. Segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículos 1, 6 e 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 17. São 3 versículos, o versículo 1, o versículo 6 e o versículo 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 17, verso 1, que diz assim: No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Verso 6. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e os fez habitar em Ralá, junto a Arbor, e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Verso 7. Tal sucedeu, ou tal aconteceu, porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, ou serviram a outros deuses. Senhor, esta é a tua palavra. Agora esperamos que tu fales, porque só o Senhor tem voz nesse lugar. Viemos aqui para te ouvir, para saber o que tu tens a nos dizer, para sabermos o rumo e a direção que o Senhor quer que cada um de nós tomemos na tua presença, em o nome de Jesus. Amém. Quando eu estava lendo esse texto, me veio à mente, me veio à memória, uma mensagem que o Senhor me deu a oportunidade de pregar, tem mais ou menos uns 3 anos passados. E assim que eu li o texto, a lembrança foi avivada desta mensagem. Aí eu me aquietei. Eu entendi que o Senhor estava me dando uma direção. Eu me aquietei. Sosseguei nos braços do Senhor com relação a isso. E essa mensagem que foi pregada há 3 anos atrás, ela tinha como título uma bênção chamada inimigo. Talvez você estranhe, né? O título. Uma bênção chamada inimigo. Se eu perguntasse para você nessa noite, você precisa de amigo? Com certeza a sua resposta seria positiva. Para que serve o amigo? O amigo serve para te impulsionar para frente quando você está querendo parar, querendo emperrar. O amigo serve para dividir com você bons e maus momentos. O amigo serve para te ajudar a decidir, ajudar a conquistar alguma coisa. Aliás, o cantor e compositor Milton Nascimento, em uma de suas composições, ele diz uma frase interessante: amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. É importante o amigo. É indispensável o amigo. Então, dizer para você que você precisa de amigo, você tranquilamente vai compreender essa mensagem. Realmente precisamos de amigo. Mas a coisa complica quando eu digo para você assim: nós ou você
precisa de inimigo. Precisar de inimigo? Sim. Nós, muitas vezes, precisamos de inimigo. Tá, o amigo serve para isso, 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 isso e isso. Foi enumerado e eu entendi. Entendi para que serve o amigo. Agora me diga, para que serve o inimigo? Se eu preciso dele, para que serve o inimigo na minha vida? O inimigo serve para levar você, presta atenção nisso, o inimigo serve para levar você a fazer aquilo que Deus quer que você faça e você não está fazendo. Você conseguiu entender o que eu falei para você? O inimigo serve para levar-me e para levar você a fazer aquilo que Deus quer que eu e você façamos, aquilo que Deus quer que eu e você alcancemos, mas nós não estamos entendendo. E o amigo não consegue levar isso para você. Como um amigo não consegue levar isso para você, como um amigo não consegue abrir os seus olhos, quando um amigo não consegue fazer você entender que não é isso que Deus quer, quando um amigo não consegue fazer você perceber que o caminho que você está trilhando não é esse que Deus quer que você trilhe, você então não precisa do amigo. Você precisa do inimigo. Preste atenção nesse texto. Quando Saul, Davi e Salomão eram vivos, eles conseguiram manter o reino de Israel unido. Com todas as dificuldades, com todos os problemas, eles conseguiram manter o reino unido. Mas Salomão morre. O último rei de Israel morre, Salomão. E quem assume o trono é seu filho Roboão. Roboão com pouca idade, Roboão sem nenhuma experiência de reinar, Roboão sem jogo de cintura para lidar com o povo, como dizemos, faz o que não devia e divide o reino. Reino do sul, Judá, que ficou sob o seu comando, sob o seu reinado, e o reino do norte, Israel, que ficou sob o reinado de Jeroboão. Mas diz a Bíblia, e se você já deve ter lido com certeza o livro dos reis, o primeiro e o segundo, com certeza, diz a Bíblia que no reino do norte, Israel, todos os reis que assumiram aquele povo, todos os reinos que assumiram aquele reino, fizeram tudo que desagradava ao Senhor, sem exceção, queridos, todos eles. Já Judá não, mas Israel, todos, diz a Bíblia, fizeram aquilo que desagradava ao Senhor. Mas o Senhor é tão bom, mas tão bom, que o que Ele faz? Ele não pune de imediato. Ele chama os profetas para levar mensagens àquele povo. E quem são os profetas? Eu vou chamar os profetas de amigos. Os profetas são os amigos. Trazem boas notícias, mostram o caminho, diz como eles devem proceder, porque se continuarem naquele caminho, serão penalizados por Deus. Eram os amigos de Israel, os profetas. Mas ninguém deu ouvido aos amigos. Ninguém deu atenção às palavras dos amigos chamados profetas. Chega um momento em que Deus, não está na Bíblia isso, são minhas palavras, chega um momento em que Deus diz assim, já que vocês não querem dar ouvido aos amigos, eu vou chamar o inimigo. E vocês darão ouvidos ao inimigo. E Deus chama o rei da Síria. Deus chama Senaqueribe. E Senaqueribe era um inimigo ferrenho de Israel. Era violento, muito violento. E quando algum dos profetas tomam conhecimento de que Deus ia chamar Senaqueribe, o rei da Síria, eles ficam espantados, eles não entendiam isso. Por que, Senhor? Logo Senaqueribe, o Senhor sabe que Senaqueribe é inimigo ferrenho do teu povo, quer destruir o teu povo. Por que Senaqueribe, Senhor? O Senhor não dá explicação, mas o Senhor chama o inimigo. E resumindo, queridos, quando o povo
consegue sair do cativeiro, sai diferente. Sai um povo monoteísta, sai um povo voltado para o único Deus, sai um povo que não nem pensava nunca mais em adorar deuses estranhos. Mas tudo por quê? Porque foi para o cativeiro. Porque o inimigo ensinou a eles a fazer aquilo que Deus queria que eles sempre fizessem. Mas os amigos, não adiantou os amigos falarem. Aos amigos não deram ouvidos. E Deus diz, então, se você não dá ouvido ao amigo, você vai dar ouvido ao inimigo. O que isso tem a ver comigo, com você? Tem tudo a ver, querido. Tudo a ver. Às vezes, muitas das vezes, Deus está querendo que nós façamos alguma coisa, que nós realizemos alguma coisa, que nós trilhemos algum caminho, que nós tomemos alguma atitude. E nós não entendemos. Os nossos amigos, aqueles que estão sempre conosco, ao nosso redor, também não entendem. Não conseguem dizer nada para que desperte a nossa atenção. Não conseguem dizer nada que chame, sabe, alguma coisa que nos estremeça. Diga, não é isso que Deus quer. Não conseguem isso. Aí o que Deus faz? Deus chama o inimigo. Sabe, no trabalho, ou na escola, na faculdade, na vizinhança, sabe, no trabalho, quando você é bem visto, né? É um cara admirado, uma mulher admirada, todos gostam de você. Todos colocam a mão no fogo por você, se for preciso. Não é bom isso? Aí, de repente, Deus está querendo que você faça algo que você não percebeu. Ninguém disse para você que você precisava fazer isso. Ninguém entendeu também o propósito de Deus para você. Aí o que faz Deus? No meio dos seus colegas de trabalho, todos que gostam de você, adoram você, aparece alguém que começa a pisar no teu calo. Começa a fazer tudo que você nunca imaginou que ele fizesse com você. Qual é a primeira atitude que você toma? Vem para a igreja pedir oração. Não é assim? Deus, não é de hoje que Ele está querendo que você ore. Eu estou me lembrando aqui de uma coisa que meu irmão de sangue mesmo, biológico, pastor da Assembleia de Deus, uma vez ele me contou. Ele falou assim, Carlinho, de vez em quando eu desperto de madrugada. Então, para não perturbar o sono da esposa, nem de ninguém mais dentro de casa, o que eu faço? Eu pego 2 cadeiras, levo para o banheiro e coloco as 2 cadeiras no banheiro, uma de frente para a outra. E sento em uma delas. Sento de frente para a outra cadeira. E ali eu bato um papo maravilhoso com meu Deus. Às vezes, Deus está chamando você para orar um pouco mais, para dialogar um pouco mais com Ele, para bater papo com Ele realmente. Porque oração é bate-papo, não bate-papo de um com o outro, mas bate-papo com Deus. Deus está chamando e você ainda não percebeu. Ninguém disse para você isso. Aí Deus chama o inimigo começa a perturbar a tua vida e você vai orar. Deus queria que você fizesse isso. Mas sabe quem foi que despertou você para isso? O inimigo. Uma bênção chamada inimigo. Se não fosse por ele, nada teria acontecido. E assim, queridos, é com todas as áreas da nossa vida. No meio espiritual é assim que funciona. Deus age dessa maneira. Deus precisa nos despertar. E nem sempre aqueles que nos rodeiam conseguem fazer isso. É preciso que algo fora dali aconteça para chamar a sua atenção, para despertar você, para levar você a fazer aquilo que o teu Deus quer que você faça e você não está fazendo.
Ele poderia muito bem disciplinar você, mas ele não faz isso. Ele não chega a esse ponto, mas ele vai chamar a sua atenção. E vai levantar justamente o inimigo para fazer isso na sua vida. Eu não sei onde está o inimigo aí. Eu não estou falando do diabo, não, irmão. Estou falando de ser humano como você. Não estou falando do diabo. O diabo tem seu lugar. Tudo bem que ele perturba, tudo bem que ele faz coisas que não der. Eu não estou falando dele, eu estou falando de alguém que é ser humano como você, tem sentimento como você, olha e fala como você. Eu não sei qual é o teu inimigo. Mas você vai chegar um momento na sua caminhada que você vai saber quem é. E você vai entender por que Deus levantou aquele inimigo na sua vida. Você precisa, é porque Deus quer nos despertar. E nós vivemos, muitas das vezes, como se estivéssemos adormecidos. Eu ouço sempre algum crente falando assim, Deus tem um propósito na tua vida, por isso que Ele te chamou. Não, é verdade, Deus tem um propósito na sua vida. Agora você precisa descobrir o propósito, senão não adianta. Saber que Ele tem um propósito é uma coisa, viver o propósito é outro. Completamente diferente. E viver o propósito, muitas das vezes, é preciso que o inimigo se levante para que você entenda isso, para que você perceba isso, para que você saiba o que é isso. Lembra como Jesus falou para os discípulos assim, vocês não entendem o que eu estou fazendo agora, mas vão entender mais tarde. É justamente o que Deus faz. Deus permite que o inimigo se levante para que a gente venha entender o que Ele quer realmente na nossa vida. O que realmente temos que fazer. Fique atento a isso, fique atento à voz de Deus. Fique atento à direção que Deus está mostrando para você. Eu tenho certeza que muitos de nós já vivemos isso. Muitos de nós. A nossa vizinhança, tudo bem, somos tidos como bons vizinhos, e de repente alguém se levanta com uma fúria contra nós, e você não entende por quê. O que eu fiz para viver assim? O que eu fiz para merecer isso? É interessante, queridos, que nós crentes, quando estamos na luta, estamos na dificuldade, estamos sentindo dores, o vento está soprando na nossa vida, a primeira coisa que nós fazemos é nos lamentarmos, é ficar pedindo oração. Mas a gente dificilmente perguntamos, Deus, o que tu queres me ensinar nesse momento? O que tu queres me ensinar nessa situação? Eu tive a oportunidade de falar, não sei se foi aqui uma vez, não me lembro se foi aqui, e há uma diferença interessante entre a escola secular, né, a escola do mundo, como a gente costuma dizer, e a escola de Deus. Na escola do mundo, na escola secular, primeiro vem a lição, né, e depois a prova. Na escola de Deus, não. Na escola de Deus é o inverso. Na escola de Deus, primeiro vem a prova e depois a lição. Na escola de Deus, você só vai aprender a lição depois que passa pela prova. E muitas das vezes nós não entendemos isso. Preste atenção no que você está ouvindo nessa noite, querido. Porque você pode sair daqui hoje e amanhã, aquele que você nunca imaginou pudesse pisar no seu dedão, esteja pisando. Aí você vai lembrar do que ouviu hoje e vai perguntar ao Senhor, Senhor, o que tu queres de mim? É um alerta de Deus para que nós façamos a sua vontade. Amém? Eu preciso de amigo, mas eu também, muitas das vezes, preciso de inimigo. Goste ou não disso, muitas vezes eu preciso do inimigo. É o inimigo que vai me abrir os olhos. É o inimigo que vai me fazer entender o que Deus quer. É o inimigo que vai fazer entender que eu não estou sendo agradável ao Senhor. Foi o que aconteceu aqui.
Chegou um momento que Deus, a paciência de Deus, entre aspas, né, estourou, acabou a paciência. Então agora, diz o versículo 8, tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus. Então agora acabou. Agora acabou os amigos. Acabou os profetas trazendo boas notícias, mostrando para vocês o caminho. Agora não, agora quem vai fazer isso com vocês é o inimigo. Vocês verão, vocês perceberão, no final de tudo, o inimigo foi uma bênção na vida de vocês. Eu espero que você esteja entendendo isso nessa noite. Uma bênção chamada inimigo. Espero que você esteja entendendo isso. E quando Deus permitir que você passe por essa situação, você lembre de que Ele te alertou que você passaria por esse momento. Inimigo serve para levar você a fazer aquilo que Deus quer que você faça e você não está fazendo. Amém? Feche seus olhos, queridos, vamos orar. Pai, queremos entender a Tua palavra. Queremos entender o Teu alerta. Queremos entender por que o Senhor está nos falando desta maneira nesta noite. E, com certeza, o Teu Espírito há de esclarecer cada vez mais, de uma maneira plena, aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. E no final de tudo, nós estaremos glorificando o Teu maravilhoso nome como filho que somos e como Pai amoroso que Tu és para cada um de nós. Prepara-nos para vivermos da maneira como Tu queres, para fazermos tudo o que Tu queres e para recebermos do Senhor a retribuição, por termos um coração temente ao Senhor e por amar-te sobremaneira, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, querido.